Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do nono ano. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto na altura do ombro, vestindo uma blusa vermelha, e o tema da nossa aula de hoje é Fim da Monarquia e Início da República. No fim da monarquia, nós percebemos que existiam vários grupos sociais que estavam divergindo das políticas de Dom Pedro II. E essa mobilização de vários grupos sociais acabou levando ao fim da monarquia e ao golpe de Estado que levou à proclamação da República. Existiam os cafeicultores do Vale do Paraíba que estavam insatisfeitos com a abolição da escravidão e que não tiveram o retorno com uma indenização que estava prevista para acontecer. E desse fato, esses setores começaram a ter esse descontentamento com as atitudes, né, de Dom Pedro II, né, e, consequentemente, com a monarquia, apoiando esse fim da monarquia. Além do grupo de cafeicultores, existiam os setores também do Exército que estavam descontentes com a política de Dom Pedro II, principalmente após a Guerra do Paraguai, porque como o Brasil venceu, saiu vencedor da guerra, eles esperavam que existisse também um maior apoio para essa classe. Além de tudo, na Guerra do Paraguai tiveram algumas influências de ideias republicanas, né, vinda da Argentina e do Uruguai, e além disso também as ideias positivistas, que faziam parte de uma nova ciência na parte social que estava surgindo na época. Essas ideias, só fazendo aqui uma observação, elas estavam relacionadas à ideia de evolução das sociedades, imaginavam que, através de um regime republicano, liberal, as sociedades elas estariam num processo de desenvolvimento e evolução. A mobilização de diversos grupos sociais foi muito importante para essa mudança de regime político. Nós podemos notar também que existiam algumas tendências republicanas na época, que não vinham só dos setores militares, mas também intelectuais liberais. Inclusive, foi fundado no Rio de Janeiro o Partido Republicano e em São Paulo também havia um apoio de cafeicultores paulistas que já não utilizavam mais mão de obra escravizada em suas fazendas, mas que também estavam interessados no progresso e também no processo de industrialização, e que apoiaram também ideias republicanas. Dessa forma, então, republicanos, tanto civis quanto militares, procuraram dar um apoio a grandes oficiais do Exército para que ocorresse um golpe de Estado e fosse implantado o regime republicano. E isso foi feito com Deodoro da Fonseca, que acabou depondo o ministro, o Visconde do Ouro Preto, e proclamou a República em 15 de novembro de 1889. Vamos ver uma imagem representando a proclamação da República? Aqui nós temos uma pintura representando esse evento da proclamação da República. Nessa imagem, vemos a primeira bandeira republicana, criada por Rui Barbosa, usada apenas entre 15 e 19 de novembro de 1889. E na segunda imagem, à direita, nós vemos a bandeira da República com
a escrita Ordem e Progresso, que teve relação com a influência do positivismo. Embora o lema do positivismo, né, fosse o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E foram mantidas as cores verde e amarela da bandeira imperial, por conta de ter uma relação com as lutas e vitórias do exército e da armada na defesa da pátria. Então, essas cores elas foram mantidas. Os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares e governaram entre 1889 e 1894. Esse período ficou conhecido como República de Espada. O primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele governou inicialmente por um governo provisório até a Constituição ser promulgada. E permaneceu mais um pouco no poder, porque ele acabou sendo eleito indiretamente. Vamos ver a imagem? Eleito, Deodoro da Fonseca formou um ministério com pessoas de diferentes tendências republicanas. O Ministério da Guerra foi entregue ao militar positivista Benjamin Constant, o Ministério das Relações Exteriores ao republicano civil Quintino Bocaiúva, o Ministério da Fazenda ao intelectual baiano Rui Barbosa. No governo do Marechal Deodoro da Fonseca, foi feita uma reforma econômica promovida pelo ministro Rui Barbosa, para incentivar a industrialização no país. Foram emitidos uma grande quantidade de papel moeda e incentivados empréstimos àqueles que quisessem montar empresas. Só que o grande problema é que muitas empresas fantasmas foram criadas e que não correspondiam em termos de lucratividade, e por conta disso acabou gerando uma grande especulação. E quando muitos acionistas dessas empresas começaram a ver que eram empresas fantasmas, começaram a vender as suas ações. E com essa venda de ações, esses acionistas começaram a perceber que possuíam uma grande quantidade de papel sem valor nenhum. Isso gerou uma grande especulação, a inflação aumentou e essa política acabou não dando certo. Ela teve esse nome, ficou conhecida na época como encilhamento por causa dessa questão das apostas, né? O encilhamento estava relacionado às apostas de cavalos, né? Como se fosse um jogo, mas na verdade era tudo especulação e não tiveram nenhum retorno financeiro para o país e acabou gerando uma grande crise econômica. Além da reforma econômica, em seu governo também foi elaborada a primeira Constituição republicana. Vamos ver a imagem. Nessa primeira imagem, nós observamos à esquerda a capa da primeira Constituição da República, que é de 1891. Esse documento está sob a guarda do Arquivo Nacional. E na imagem à direita, uma representação de quando essa Constituição foi promulgada e quando assumem o poder o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Entre as características dessa Constituição, nós podemos observar o federalismo, ou seja, o Brasil passou a ser uma república federativa. As antigas províncias se transformaram em estados e passaram a ter uma maior autonomia. Poderiam criar leis, pedir empréstimos e ter uma maior liberdade em relação ao governo central. Uma outra característica é que o Brasil passou a ser uma república federativa presidencialista
e baseada em 3 poderes: o executivo, que pertence ao presidente, o legislativo, que tem como principal função elaborar e fazer projetos de leis, e o judiciário. A Igreja Católica se separou do Estado, então não era mais religião oficial e passou a existir a liberdade de culto. Porém, é importante frisarmos que as religiões dos negros, dos indígenas, não eram considerados como religião naquele momento. Além disso, passou a ser feito o registro civil de casamentos, nascimentos e óbitos. O voto passou a ser masculino e universal. Não podiam votar membros do clero, alguns membros do clero, como padres, soldados, mulheres e analfabetos. Ou seja, como boa parte da população era analfabeta, o voto ele não se estendeu a todo mundo. A primeira eleição para presidente foi indireta. Vamos assistir a imagem? Aqui nós vemos a imagem à esquerda do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi eleito como presidente. E à direita, o vice, que era o candidato de oposição, o Marechal Floriano Peixoto. Deodoro encontrou algumas dificuldades em seu governo. Primeiro, porque ele tinha um vice que era de oposição, e segundo, que muitos o responsabilizavam pela política econômica do encilhamento, né, que causou aquele endividamento e um grande índice na inflação. Alguns setores do Exército não o apoiavam e também havia um conflito com setores da Marinha. Com essa política autoritária de Deodoro, que tentou fechar o Congresso, ocorreu a chamada Primeira Revolta da Armada, onde a Marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso o Marechal Deodoro não renunciasse. Sendo assim, Deodoro da Fonseca renunciou e o seu vice, que era de oposição, o Marechal Floriano Peixoto, assumiu o poder. Quando Floriano Peixoto assumiu o poder, ele acabou juntando em seu ministério alguns cafeicultores paulistas para que pudesse ter apoio. Tabelou alguns preços, mas mesmo assim existiam alguns conflitos entre os próprios setores das Forças Armadas, né, e criando assim uma certa resistência e oposição. Inclusive, nesse momento, também ocorreu uma guerra civil na região do Rio Grande do Sul, por conta de também disputas políticas. Essa guerra civil, que ficou conhecida como Revolução Federalista, acabou se estendendo pelos estados também de Santa Catarina e Paraná, e os apoiadores do governo acabaram ganhando. Em 1894, foi eleito o primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes. A partir do seu governo e dos outros governos que vão se estender pelo início, né, da República, nós vamos ver o domínio das chamadas oligarquias estaduais, com o apoio de grandes latifundiários e cafeicultores. Na aula de hoje, podemos observar que o fim da monarquia ele se deu com a mobilização social de vários grupos. E o início da República foi marcado pelos governos militares e logo depois pela alternância de poderosos das oligarquias no poder central. Agora vamos fazer o nosso desafio? Observe a imagem ao lado. A charge do cartunista Storni,
publicada na revista Careta em 1927, retrata uma crítica ao sistema eleitoral brasileiro da época. Com a República, os direitos ao voto e à participação política se estenderam à maioria da população? Com essa pergunta, a nossa videoaula vai ficando por aqui. E não esqueçam de pedir auxílio ao seu professor, à sua professora, e acessar também o nosso material Rio Educa. Até breve e até a próxima videoaula. Tchau!